Petrobras subindo mais de 70% e Vale do Rio Doce caindo 20%. Qual a melhor empresa? Qual vale a pena comprar agora? Qual paga os melhores dividendos ou gera mais caixa? E qual a melhor aposta a longo prazo? Qual a commodity que vai subir mais a longo prazo? O minério de ferro ou o petróleo? Roda a vinheta. Então vamos lá, as duas sendo as duas grandes produtoras de commodity do Brasil. Vale produz minério de ferro, Petrobras produz petróleo. Qual a grande diferença entre elas, né? As duas obviamente seguem as suas commodities, porque elas não têm grandes crescimentos de produção a longo prazo. A Petrobras segue o petróleo, a Vale do Rio Doce segue o minério de ferro. Qual a grande diferença entre as duas? Assim, fora obviamente uma ser estatal e a outra não, a grande diferença é o preço do petróleo e o preço do minério. O que aconteceu? O preço do minério vem sofrendo bastante esse ano. A China é o maior comprador de minério mundial. Você já viu nos jornais, revistas e tudo mais que a China vem tendo dificuldades para acelerar o seu crescimento depois do Covid, né? Depois que eles tiveram aquele plano lá de zero Covid na China, que prenderam todo mundo em casa, deu errado. Agora eles estão tentando organizar a sua economia, tiveram uma grande bolha imobiliária, mais uma bolha imobiliária, né? Não fico muito assustado com bolha imobiliária na China, porque eu já vi isso várias vezes, já aconteceu várias vezes na história deles. Eu imagino que a burocracia chinesa seja competente o suficiente para tirar o país disso, mas o fato é que talvez a China não invista mais tanto em construção civil, né, em apartamentos, pontos, aeroportos e tudo mais, porque eles já têm essa infra lá pronta agora. Então o preço do minério de ferro pode ser que fique mais baixo nos próximos anos. É isso que o mercado está vendo, é por isso que o preço do minério caiu e é por isso que a Vale do Rio Doce também caiu. Já Petrobras não. Petrobras aconteceu um negócio bem interessante com o petróleo esse ano, que o petróleo tem a OPEP, né, tem o cartel dos produtores de petróleo no mundo. E sempre que saía um dado negativo da China, quando a China saía com algum dado econômico ruim e o preço do petróleo, o preço das commodities, né, caíam, a Arábia Saudita ia lá e cortava 1 milhão de barris de produção. A Arábia Saudita é o maior produtor mundial, né, ela e a Rússia, mais ou menos. Estados Unidos também são os três grandes produtores. E a Arábia Saudita ia lá e cortava e o preço do petróleo, pum, puxava para cima. Porque já faz algum tempo, né, as grandes petroleiras estão investindo menos em petróleo e estão investindo mais em energias renováveis. Então o que está acontecendo? A demanda por petróleo continua muito forte, só que a oferta de petróleo, né, o quanto o petróleo está disponível para nós consumirmos, e não está crescendo tão forte assim. Então tá meio apertada essa demanda e oferta. O preço do petróleo está pressionado. Quando a Arábia Saudita tira 1 milhão de barris de petróleo da oferta mundial, o petróleo deu uma pancada para cima, até outro dia bateu mais de $90. Então, enquanto o preço do minério de ferro despencou esse ano, o preço do petróleo subiu bastante esse ano. Então, bom para a Petrobras, ruim para a Vale do Rio Doce. Agora vamos pensar para frente. O preço do minério caiu bastante, o preço do petróleo subiu bastante. Qual é que vai? Obviamente você vai comprar as ações agora, né? Comprar ou vender as ações agora. Então, assim, aonde está a melhor aposta? Então, assim, Petrobras já está bastante barata e virou o ano, né? Do ano passado para cá, com a mudança de presidente e a mudança de política econômica ou a mudança na gestão da Petrobras, o mercado bateu bastante nas ações. As ações, eu estou mostrando para vocês aqui no Norte Fundamentos, estão negociando hoje a 1,7 vezes EBITDA, que é extremamente barato, é muito mais barato que a média da Bolsa, é bem barato comparando o Petrobras historicamente, ó, dá para ver aqui que em 2019 ela negociava coisa de 6 vezes EBITDA, então 3 vezes mais cara. É uma boa empresa, mas a empresa está sendo usada pelo governo para financiar a gasolina para os motoristas brasileiros, né? A Vale não tem esse problema, a Vale também negocia mais ou menos coisa de 4 vezes, 3 vezes EBITDA, mas não tem esse problema do governo tentando usar a empresa para financiar combustíveis. Olhando dividendos, a Petrobras tem uma geração de fluxo de caixa livre que é basicamente assim, o que sobra para a empresa depois que ela paga todos os funcionários, pagou para tirar petróleo, pagou impostos, pagou o governo, o que sobra lá no final? Já fez investimentos para crescimento futuro, ou se não vai crescer no futuro, fez investimentos para manutenção do que ela já tem. A Petrobras gera muito caixa, ela estava gerando coisa de 100% de fluxo de caixa livre, que é uma enormidade, porque o preço do petróleo está muito alto e a Petrobras é uma ótima produtora de petróleo, né? Ela consegue... Isso é bastante famoso, né? A Petrobras é a melhor, é uma empresa referência de produção de petróleo no oceano, né? No mundo inteiro. Então a Petrobras ainda tem um dividendo bastante alto porque ela vem gerando uma enormidade de caixa com o preço do petróleo onde está. Só que isso, obviamente, já está no preço e tem o risco do governo. Vale não, Vale também vem negociando um EV/EBITDA, um preço-lucro bastante baixos, tanto olhando historicamente quanto olhando outras empresas na bolsa, né? Dá para ver que ela negociava 6 vezes EBITDA aqui e ela negocia hoje a 4 vezes EBITDA apenas, mais ou menos 6 vezes lucros.
Só que a Vale, como o preço do minério não está tão valorizado quanto o preço do petróleo, não consegue pagar tantos dividendos quanto o Petrobras. Só que tudo isso a gente está olhando para trás, né? E para frente. Eu, sinceramente, prefiro o Vale do Rio Doce hoje justamente pelo risco político. Eu acho que a Vale é uma boa empresa. Ela depende do minério, né? Então, assim, você tem que rezar para o minério subir, basicamente. Mas acho que o mundo ainda está, ou todo mundo ainda está bastante pessimista com China. A gente pode ter uma surpresa por aí. Por outro lado, o preço do petróleo lá em 90 e poucos dólares já está no preço da Petrobras, já está na geração de caixa da Petrobras. Então, pode ser que ela tenha uma piora aí também financiando o preço do combustível aqui no Brasil, né? A gente pode ter alguma piora aí também na gestão da empresa ou na forma que o governo resolve usar a Petrobras para fazer política econômica e tudo mais. Pelos riscos, eu preferiria Vale, eu acho que está comprando Vale mais barata do que Petrobras e também não tem o risco político. Mas, pensando a longo prazo, eu prefiro, obviamente, 1000 vezes PetroRio, que não só ganha muito com o preço do petróleo lá em cima, mas também tem uma geração de caixa muito grande que ela reinveste dentro do negócio, não paga dividendos porque ela compra novos campos e tem um crescimento violento de resultados a longo prazo. Mas se você gosta de commodities, mas não gosta de Petro e Vale, fala, putz, cara, Bruce, mas o Brasil é tão bom no agro, não tem alguma empresa de agro muito boa para você comprar? Seus problemas acabaram. A gente fez um relatório especial com as 3 melhores empresas do agro. O Brasil é o grande produtor de agro, vem crescendo violentamente, tem grandes vantagens competitivas para produzir produtos agropecuários. Tá aqui abaixo, é só clicar aqui, gratuito para você. Mas comente aqui comigo agora, entre Petro e Vale, qual você prefere? Você tem alguma delas ou você prefere PetroRio ou ainda prefere o agro? Conta aqui pra gente saber. Até semana que vem, abração.